O projeto Jardim Imaginário nasceu do convite pela Fundação de fazer conversarem as obras do acervo e trabalhos de arte contemporânea. Desde o início pensou numa situação em que os artistas pudessem conhecer o espaço e pensar trabalhos específicos para cá. E o jardim parecia ser o espaço da casa que, ao mesmo tempo, se contrapunha a uma situação um pouco mais regrada, um pouco mais fechada mesmo, da organização das obras, e abria para um espaço de criação em que poderia haver um diálogo mais interessante. Nesse ano a gente está produzindo uma publicação especial sobre essa última edição, em que aconteceu a chamada aberta, e a ideia é que a gente possa discutir inclusive projetos que não foram selecionados, convidando críticos, escritores e também artistas a produzir reflexões sobre esses projetos e publicá-los no seu status de proposta. Na primeira edição, que acho que aconteceu em 2013, né, o artista convidado foi o João Loureiro, que já problematiza ali com o trabalho essa relação dentro e fora do jardim. E também acho que ali a questão do trabalho envolvido na casa também está muito colocado. O projeto aqui para o Jardim Imaginário, que chamou Serviço das Formigas, ou Serviço das Formigas, foi pensado especialmente para cá, para casa. Quando eu recebi o convite do Giba, eu vim conhecer o espaço, vim algumas vezes e vi que essa coleção eclética de objetos de arte tinha, entre as coisas, alguns pratos do Serviço dos Galos, o Serviço de Companhia das Índias, do Império. Enfim, eu fui vendo o que é que dava para construir a partir dos objetos que tinham na casa, comecei a desenhar diversas possibilidades para cá. Então, grosso modo, fui juntando o que eu fui lendo sobre a vida da Emma Klabin aqui, o estilo de vida, as festas, as viagens, a relação do projeto arquitetônico com um castelo, um palacete em Potsdam, na Alemanha, e que era uma pessoa solteira, com uma vida boêmia, uma vida de muitas viagens. Isso tudo foi sendo trazido para dentro do pensamento do trabalho, dos desenhos que foram sendo feitos. O número de funcionários que estavam à disposição dessa pessoa, dessa vida, e acabei decidindo por fazer um trem, um pequeno trem que carregava um serviço de louça, um serviço completo, com pratos de jantar, pratos de sobremesa, pires e xícaras de chá. E esse trem circulava por dentro da casa, passava na frente da biblioteca, por dentro da sala de estar, saía para o pátio, fazia a volta pelo jardim e entrava por uma janela do corredor. E ficava continuamente circulando com esse jogo de louça. Cada vagão tinha 2 peças de louça, as peças ficavam de pé, em eixos soltos, então elas se viravam, elas chacoalhavam conforme o trem se movia. E na base de cada prato, junto do encontro do prato com a estrutura do trem, tinha uma estampa de uma formiga saúva carregando um elemento. E esses elementos faziam parte tanto do universo das próprias formigas, como uma folha, um pedaço de cogumelo, que são as coisas que elas cortam para levar para o formigueiro, onde elas usam esse material orgânico para criar um mofo, do qual elas se alimentam, mas também tinham objetos relativos à vida da casa, a vida da Emma Klabin na casa. Então você tinha, sei lá, joias, cigarros, comida, uma coisa sobre festa, sobre
luxo. E tinha também um único elemento, que era uma formiga carregando uma das xícaras que faziam parte do jogo de louça. Então, ficava esse trem era como uma trilha de formigas carregando objetos, como se elas estivessem carregando folhas, e isso ficava entrando e saindo da casa, com um tilintar de louça, assim. Na segunda edição, Paulo Klimaszewska faz uma intervenção que era mais fundada mesmo na centralidade do jardim, mas que acabou também propondo um desdobramento no pátio interno. Olá, meu nome é Paulo Klimaszewska e eu vim aqui falar brevemente, sobre a minha participação no projeto Jardim Imaginário da Fundação Emma Klabin. Quando o Gilberto Mariotti me convidou, para desenvolver esse projeto e me apresentou o jardim, eu me lembrei de um projeto, um trabalho que eu tinha desenvolvido há 5 anos atrás, que ainda estava somente no caderno, que era um trabalho que eu queria montar realmente no jardim. Então foi uma grande oportunidade de desenvolver ele, E esse trabalho que eu dei o nome de Trepa Trepa, ele é uma assemblagem, que não tanto uma assemblagem, uma instalação, mas ele posso chamar de escultura, porque ele tem toda uma questão de verticalidade, de equilíbrio, E ele consiste, na verdade, no encaixe de 12 trepa-trepas, que é aquele brinquedo infantil que você encontra no parque, que estão sobrepostos e encaixados um no outro, equilibrados, formando uma construção, E esse trabalho, na verdade, ele remete assim a uma hora que você olha, ele tem uma aparência de uma construção meio minimalista, meio muito geométrica, mas na verdade, eu lembro assim, até alguns trabalhos de Solute, mas na verdade ele é feito praticamente por um que eu chamo de um acaso, porque na verdade é feito com objetos trovês, que são objetos encontrados, que são esses brinquedos, e que você cria, essa construção, Tem assim uma questão, sim, de um jogo assim do espaço vazio, Quer dizer, de um objeto que está lá e não está, na sua monumentalidade, se pode chamar assim, Que também lida muito, dialoga com o meu trabalho mais conhecido, que é o trabalho da construção por subtração, onde eu construo o trabalho usando conceitos de subtração para desenhar, representar arquiteturas modernistas brasileiras, formas construtivas, que eu vinha dessa herança de uma arte construtiva, Agora, essa instalação na Emma Klabin, ele está ligado também a uma outra vertente do meu trabalho, onde eu uso também a questão do jogo, porque o jogo, na verdade, ele leva muito a questão do número e da matemática, Eu tenho alguns trabalhos dessa linha, que são pinturas sobre versos de baralhos, geométricos, que a hora que você olha e não tem a referência do baralho, eles parecem pinturas construtivas, geométricas, mas é só um acaso, é o verso do baralho que eu peguei ali, que ele existe, e que eu reproduzi numa tela, uma instalação que fiz na Bienal de Curitiba, que era uma enorme, jogo de varetas, de pega-varetas de 4 metros de altura, que eu lançava ao chão, e a cada momento que eu lançava ao chão, a construção, da peça se dava pelo acaso. Então, para mim foi uma experiência muito bacana, Eu gosto muito do projeto, acho o projeto muito instigante e tenho acompanhado ele e acho bacana, porque é o mesmo jardim, é a mesma casa, mas você vai tendo diversas intervenções, e essas intervenções vão criando, uma tensão, uma fricção, uma nova leitura, até mesmo com a questão não só do jardim, mas a questão da arquitetura da casa, a questão dos objetos museológicos que estão dentro da casa, dos objetos artísticos, Então, para mim foi super bacana, só tenho que agradecer, tá bom? Um super abraço, obrigado. Na terceira edição, a Gisela e o Leandro
produziram também uma intervenção elétrica aqui no jardim. Então, controle remoto, basicamente é uma instalação multimídia formada por uma espécie de um condomínio habitacional de casas de passarinhos, né, que remete a casas de passarinhos. Ele é formado por são 30 casas dispostas em como 3 quadras, e dentro de cada casinha tem um dispositivo eletrônico que dispara sons que a gente fez uma curadoria, um recorte de uma geração da televisão brasileira, da nossa geração, né, de onde a gente cresceu. Quando a gente recebeu o convite, o desafio era levantar um trabalho que dialogasse com essa situação específica. E eu acho que a gente justamente escolheu esse porque ele tem essa relação com o quintal, né? Então uma casa de passarinho que poderia estar na árvore. Acho que aqui onde a gente está tinha um orquidário, e a forma daquele orquidário já sugeriu um pouco a montagem do trabalho. Esse tipo de trabalho, por exemplo, ele funcionaria muito diferente numa galeria, né? Num ambiente mais neutro, assim, museológico. E aqui ele fazia sentido, então a gente ocupou esse jardim, a gente circulava entre eles. Outra coisa interessante do controle remoto é que eram várias casinhas, pensando uma habitação popular, né, bairros construídos, e de alguma forma ele dialoga muito, se contrapõe na verdade com esse bairro, com essas casas, com essas dimensões, esses jardins. Então tinha também uma conversa entre essas casas populares e o bairro como um todo. Dentro da nossa pesquisa, dos áudios que estariam então dentro de cada casa, como o Leandro falou, tinha essa sequência de pequenos trechos ou episódios ou entrevistas da televisão brasileira. Então tinha ao mesmo tempo um programa do Pica-Pau passando numa casinha e ao lado um programa da Rede Globo de 1975 exaltando como a ditadura militar tinha sido vantajosa para o Brasil. O primeiro desafio justamente era encontrar um trabalho que fosse específico para essa situação, né, que dialogasse com o ambiente, com o bairro, com a casa, mas também que ele fosse natural da nossa produção. Então eu acho que ele é um trabalho que conversa com a maneira que a gente dialoga entre o artificial e o natural, entre o que é da natureza e de alguma maneira esse olhar para uma coisa mais midiática, mais tecnológica, mais contemporânea. Então, e ele foi muito feliz nesse sentido, e o desafio justamente é aplicar um trabalho com tecnologia, com eletrônica no ambiente externo. A gente teve uma 4ª edição, quem faz o trabalho é o Márcio Galan. O Márcio propõe uma série de pequenas intervenções dentro da casa, em relação direta com o acervo, mas também uma outra de maior porte aqui no jardim, e além disso um desdobramento que aproximava a casa do MUBI, e que é uma intervenção que ele realizou nas grades do museu ali fora. Meu nome é Márcio Galan, eu fiz o Jardim Imaginário na Imaclabim em 2017. E o meu projeto, ele foi muito pensado em cima dessa ideia de Penetra, que era o título da exposição. Como um convite para ocupar uma casa que já tem uma história, já tem uma coleção. Fiquei pensando sempre que o meu trabalho, entrando nesse contexto, ele sempre ia ter esse caráter de intruso dentro da casa. E na primeira conversa que a gente teve, falando da primeira proposta que eu pensei, eu estava lendo A Invenção de Morel. E eu ficava pensando naquele personagem que ficava no pântano, assim, tentando se aproximar da casa. E de alguma maneira eu acho que esse livro foi me influenciando para pensar os trabalhos, como que os trabalhos iam se colocando na casa, assim. Eu comecei a imaginar o movimento desses espectros, sei lá, desses fantasmas do passado, assim, da casa. Mas da mesma maneira, eu pensava muito nessa relação do público e do privado, da casa, né, dessa casa
nos jardins, essa relação dos elementos de proteção da casa, né? Os elementos que separam dentro e fora, assim, são o portão, as grades da janela, e eu ficava pensando muito em como existiu durante esse pré-modernismo uma tentativa de camuflar um pouco esses elementos de proteção. Aí esses trabalhos foram se desenvolvendo assim, todos pensando nessa relação do que separa o dentro e o fora. Então tinha um portão, que era uma réplica do portão da fachada da frente da casa, né, que é um portão com lanças, que ficava como uma espécie de biombo no jardim, que ele não estava, na verdade, dividindo nada, mas ele tinha umas passagens no meio do portão, onde até as crianças brincavam de passar através do portão, assim. E essas passagens eram feitas de lanças que estavam faltando. E essas lanças foram distribuídas tanto na coleção, tinha uma lança que chamava Sentinela, que ficava numa caixa de vidro, como se fosse uma arma assim, antiga da coleção da casa. E algumas ficaram espalhadas pelo jardim, em pontos estratégicos do jardim, assim. Sempre tinha uma relação com alguma escultura do jardim. E uma delas eu fiz uma substituição de uma lança do portão do MUBI. Então também criando uma relação entre duas instituições que estão de frente, assim, que tem uma avenida que divide essas duas instituições, o espaço delas. E essa lança da Emma Clabin no portão do MUBI dava um estranhamento assim, no ritmo das lanças do MUBI, que na verdade não eram lanças, eram uns ferros curvos assim, e no meio deles aparecia uma ponta assim, né? Que no final esse trabalho também entrou para a coleção do MUBI. Então é uma exposição que conectou de alguma maneira essas duas instituições. Nós recebemos nessa última edição cerca de 100 projetos e numa chamada aberta, uma resposta muito generosa, projetos muito interessantes. E o projeto selecionado foi o trabalho da Márcia Pastore, que produziu a intervenção nessa última edição. Esse trabalho parte de uma operação de escala, na verdade, considerando que a casa é um testemunho construído das escolhas da proprietária. E eu fiquei tentando modos de aproximação para essa questão da escala da casa, das escolhas espaciais, né, enfim, no momento do projeto, da edificação da casa, e na verdade também das escolhas posteriores da casa-museu, enfim, a partir da casa construída, né, das escolhas espaciais que o museu também toma em relação à edificação, enfim, toda escolhida pela proprietária. E o desenho hidráulico da casa é algo que ele mantém, ele tem essa peculiaridade porque ele junta todas as partes da casa, ele é absolutamente democrático, ele é uma estrutura de alimentação da casa, ela é totalmente estrutural, ela cobre todos os cômodos da casa e ao mesmo tempo ela é um desenho em cima da espacialidade da casa, então ela torna visível todas as escolhas espaciais de convivência e de serviço, né, entre aspas. E aí eu escolho trazer esse desenho hidráulico para o jardim e ligo na estrutura hidráulica da casa, ou seja, esse desenho passa a ser um prolongamento da estrutura da edificação,
a olhos vistos no jardim e com essa possibilidade de poder ser usado pelas pessoas. A hidráulica de uma edificação, ela tem essa peculiaridade que eu acho muito interessante, que ela é desenhada na planta da casa, né? Então ela é, na verdade, uma transposição de desenho, porque são linhas, né, que juntam os cômodos, os espaços. Ela é um desenho estrutural, porque ela alimenta a casa e, ao mesmo tempo, ela mantém essa escala da casa, né, da edificação. Então eu desenho, na verdade o meu trabalho é inteiro desenhado em cima da planta de projeto da casa. Ele é um desenho, né, e aí eu transponho para o jardim, faço uma rotação de 90 graus e ele começa aqui perto do banheiro da Dona Ema e vai até o muro, assim, ou seja, a gente tem essa noção de que a casa tem exatamente esse tamanho. E ele traz, através desses espaços, do espaçamento dos cômodos, das pias e dos chuveiros, também esse espaçamento do interior da casa, né? Ele é um desenho, na verdade, simplificado do projeto em planta da casa.